Além de eu fazer a importação desse arquivo no formato DXF, eu posso trazer ele também no formato TXT, da mesma maneira que eu consigo fazer a exportação. Aqui. Deixa eu ver como a gente vai trazer teste arc. Veja bem, ele trouxe o arquivo no formato TXT. A única coisa, por exemplo, esse arquivo foi gerado em algum teste no outro programa sem a numeração das linhas. Qualquer código que ele encontre onde exista um erro em conformidade com as instruções que o Delta aceita, ele vai marcar como X. Aqui G21 não é um arquivo que eu possa utilizar nessa rotina, então eu tenho que deletar. Como G28 M0 também não. Por que tem erro ainda? Porque faltou numerar. Então vamos numerar aqui, ó. N5 10. Vai aparecendo conforme a gente já vai colocando, tá? N15 N20 N5. Certo? Ou seja, ele aceita compilar, não existe erros. Certo? Então, veja, ó, a gente pode então fazer a importação já de um texto em TXT, que ele vai em código G, que ele aceitaria. A questão é que se estiver um pouco diferente do formato, a gente vai ter que sair consertando tudo. E também vai ter que fazer a adequação das velocidades. O ideal é você já desenhar o que você quiser da forma como você espera que seja executado dentro do seu equipamento. Mas as alternativas são essas aí. Aqui ele está construindo de uma maneira diferente, como a gente viu, porque aqui dentro da rotina da Delta era só colocar aqui um T0 aqui, que eu não precisaria ficar construindo esse monte de coisa. Definiria aqui um campo maior para Z de 30 a 55, definiria um código T com 6 linhas, teria esse mesmo efeito. Mas para ilustrar serve, certo? Fora isso, vamos ver então. Eu também posso fazer a execução. Vou deletar isso aqui, tá? Eu também posso executar essa rotina, tá? Em tempo real, sem a necessidade de salvar. O que eu teria que fazer? Eu venho aqui no meu bloco DMCNC, eu coloco aqui a definição do número na tabela, ou seja, do arquivo, como 0, não como 1, nem 2, nem 3. Se eu definir 1, 2, 3, 4, ele vai ver o que eu já desenhei e vai executar direto. Se eu definir como 0, eu consigo fazer edição no momento. Vamos dar uma olhada? Certo? A gente pode ver aqui que eu habilitei, mas os servos nem se mexeram. Aqui depois a gente volta aqui. Então vamos aqui. Vamos ver isso daqui. Digamos que eu queria então verificar o funcionamento dessa linha. Eu simplesmente, esse aqui que é menor, eu simplesmente venho aqui, marco e peço para ele executar. Ele vai varrer toda a rotina e vai fazer a execução direto. Já está executando, ele já leu.
Só um detalhe, eu também posso fazer essa instrução, posso executar isso no modo passo a passo. Vem aqui. Esses comandos estão aqui, tá? Debug e Start. É que eu já selecionei Debug, então ele apareceu aqui, ó. Debug está na primeira linha. Então eu posso executando linha a linha. Definição do plano. Posicionamento em 0. É verdade. Ele vai me mostrando aqui qual vai ser a próxima instrução. Por exemplo, aqui eu vou estar executando esse semi-arco aqui, esse arco, no plano XZ. Então eu estou parado. Aí agora ele está dizendo que a próxima execução que ele vai fazer, que é essa, é o movimento de tudo do XYZ para 0. A próxima que seria a definição do plano, ele não mostra nada aqui porque envolve linhas, e o próximo seria aqui traçar no plano YZ o outro arco. E a última linha ficou tudo para 0. Se quiser executar de novo, vem aqui, desabilita e posiciona novamente. Se eu quiser executar direto, eu só vir direto aqui. Uma coisa, só para vocês verem. Uma vez que eu executei naquele modo manual, ele não vai gerar aqui o comando que foi completado. Então, ou seja, eu não vou conseguir desabilitar o meu servo on. Pelo som vocês vão ver que ele vai continuar habilitado. Ele não cai. Porque eu tenho que vir aqui, dar um stop na instrução. Depois eu tenho que desabilitar a instrução. E aí sim ele vai executar o servo off. Dentro da rotina, vou pegar uma maiorzinha aqui. Eu também posso colocar a linha e ir posicionando e ver o que cada linha faz. Descendo com a seta, ela vai me mostrando. Instrução por instrução. E se o desenho for longo, eu consigo acompanhá-lo em tempo, quase em tempo real. Eu já consigo ver a linha caminhando aqui por dentro. Eu tenho um aqui. Deixa eu só tirar daqui do óculos. Esse desenho é um desenho longo. Vou fazer download. Como o programa é longo, você vê que demora para passar todas as instruções. Demora um tempinho mesmo. Esse programa tem acho que 4.000 linhas. Foi. Eu também consigo ver a execução de cada ponto. Certo? Então mas eu vou habilitá-lo aqui para que a gente possa executar. Mesmo sistema, habilito aqui. Defino como 0, se eu quiser acompanhar a execução.
coloca certo para habilitar o bloco. Volto na rotina e posso pedir para ele executar direto. Veja bem, a gente consegue ver caminhando. Por quê? Porque o arquivo é muito grande. Então, na verdade, a gente consegue ver a movimentação dos eixos. É lógico que, na verdade, se estivesse aqui na mesa, existiria um atraso entre a posição dos 3 eixos e a posição onde a linha percorre, porque na verdade ela já preencheu o buffer e está adiantando um pouco. Conforme ele vai executando, vai liberando o buffer e vai descendo outras linhas. Tá aqui, ó. E por aí vai. Eu vou interromper, senão vai ficar um tempão aqui. Para eu interromper, dá um stop. Ele parou. Veja bem, que ele parou, mas aqui ainda continua executando o que estava no buffer, que é aquilo que eu havia falado do atraso. Se eu quiser parar aqui, eu tenho que vir aqui, dar um stop aqui. Aí ele parou. Agora ele liberou, certo? Ou seja, aqui é um programa, é o que eu tive. Se o seu programa for muito longo, igual esse daqui, que são 3.337 linhas, eu não consigo colocar muitos arquivos além disso. Eu devo colocar 1 ou 2 porque estoura o buffer, entendeu? Esse é aquele problema que eu havia dito. Vamos voltar para aquele outro que é menor. Online. Aqui, uma outra coisa, quando a gente faz esse download, ele vai mostrando aqui embaixo o que a gente desceu de arquivo. CNC1 foi checado, o tamanho, o endereço dele é 01. CNC2, 188 bytes, tá? CNC3, 1300 bytes, até o sexto arquivo. O sexto arquivo, na verdade, que é o CNC6, que é o arquivo de ID5. Não encontrou erro, só uma instrução de observação, tá? Sem problema. Uma outra coisa que a gente precisa ver também é o seguinte. Aqui ficou faltando a gente falar da instrução G4, G36, G4, G36 e G37. O que são essas instruções? O G4 é uma instrução de pausa, de espera, de tempo. O que ele vai fazer? Quando eu coloco uma execução em G4, ele vai assumir essa constante em segundos, ou seja, o meu programa vai ficar aqui nesse caso, quando ele encontrar essa linha, 10 segundos parados, esperando eu tomar alguma atitude. Isso é muito importante, dependendo do que você estiver fazendo, que você pode colocar isso dentro da sua lógica. Fica 10 segundos parados, depois disso ele executa normalmente. O G36 é um parâmetro para setar uma variável. Se eu colocar aqui G36 M0 igual a 1, estou setando a memória 0 em ON. G36 M100, tá? K0, eu estou colocando a memória 100 em 0. G37
O G37 ele só libera a execução do programa quando se ele encontrar essa linha, se a memória envolvida estiver em on. Ou seja, se ele vier varrendo e eu encontrar aqui o G37 indicando a memória e essa memória estiver em off, o programa fica em pausa. Aqui a gente consegue ver isso. Eu coloquei aqui dentro da rotina, tá? Umas instruções de lógica. Lógica alt é simplesmente para transferir o valor da memória, ou seja, do que for, para uma saída. Posso transferir a memória para outra memória também. Então aqui eu tenho essas opções. E aqui é uma instrução de reset. Qual foi a lógica que a gente construiu aqui então? Posicionar em 0 G37 M51 K1, ou seja, enquanto o M51 não estiver em 1, o programa vai ficar parado. Depois que o M51 estiver em 1, ele vai fazer um posicionamento em G1, que é essa linha, e depois ele vai setar o M50 para 1. Depois que ele setar o M50 para 1, ele vai parar no G4 por 10 segundos e depois vai setar o M50 para 0. O que significa isso aqui? Eu vou executar a rotina e ele vai ficar guardando o meu M50 para indicar para que eu dê sequência na minha rotina. Então eu vou setar o M50 e já liberei aqui uma indicação na saída dizendo que o programa está em execução. Depois aqui ele vai executar essa linha, aí ele vai subir, vai setar o M50 para 1. Na hora que o M50, desculpa, é o M51 que libera a rotina. Depois que ele tiver concluído, ele vai executar, vai setar o M50 para 1, que vai dar um sinal de OK aqui, certo? Que esse OK ele construiu essa linha e vai ficar aqui na linha de standby, vai aguardar por 10 segundos. Depois que desses 10 segundos, ele vai dar um reset, tá? O próprio que 50 depois de 10 segundos vai dar um reset no M51. Vamos executar aqui para a gente ver, acho que fica mais claro. Vou executar, mas sem baixar, para a gente poder acompanhar. Aqui está na primeira linha, no N0 na verdade. Eu vou executar o programa. Como eu vou fazer uma execução direta, ele devia varrer tudo, certo? Ele devia varrer tudo, mas ele vai ficar parado até que eu libere o M51. Ele vai fazer um posicionamento para 0. Como os eixos estão fora de posição, ele vai fazer esse posicionamento e vai aguardar. Ele posicionou os eixos em 0, eles estão desposicionados aqui em relação ao centro, porque toda vez que eu faço download, ele muda a posição. Mas eles estão todos em 0. O que ele está fazendo agora? Ele está esperando que eu libere o programa, porque o G37 colocou uma condição. O M51 tem que estar em 1. O M51, aqui, uma instrução de saída. Eu vou setar o M51, ele mesmo vai subir. Só coloquei aqui que é para a gente poder visualizar, tá? Senão não ia ter onde setar esse M51. Quando eu setei o M51, o que é que ele fez? Ele executou aquela função e acendeu a saída Q0 e vai aguardar pelos 10 segundos que estão definidos lá.
Passou os 10 segundos, o Q0 ele mesmo resetou a saída M51 e o programa terminou. Voltando, o M51, quando eu cheguei nessa linha do G37, ele parou, tá, a minha rotina esperando que eu liberasse. Uma vez que eu liberei, ele executou essa função, que é o deslocamento aqui no G1, fazendo um deslocamento dessa linha, tá? Uma linha. Depois que ele fez isso, que ele deslocou, ele setou o M50 para 1, e o M50, o que ele fez? Acendeu a saída Q0. Habilitou a saída Q0, aí ele esperou aqui por 10 segundos. Passados os 10 segundos, a próxima linha que é? Eu estou setando o M50 que eu havia setado para 1 para 0. E usei esse mesmo M50 para resetar a saída Q0. Para resetar a saída M51. Então vou executar de novo. Deixa ele parar porque eu entrei na rotina na rotina errada, que é a rotina 3, não a 4. Parou na primeira linha, aqui ele parou a instrução, está esperando eu liberar aqui o M51. Quando o Q0 cair, que é o M50, ele mesmo vai resetar o M51. Liberei, ele fez o posicionamento. Vai parar pelos 10 segundos. Quando passar os 10 segundos, o M50 vai cair. Quando o M50 cair, ele vai resetar aqui a saída. É uma maneira de a gente colocar alguma lógica dentro de um comando, de um código G. Então, digamos que a gente quisesse fazer alguma coisa, eu poderia colocar algumas questões de stand-by, algumas condições dentro do próprio código.